Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público, para o qual convido mulheres que admiro, a minha seleção, e gosto de pensar que conversas e mulheres deixam um rasto de mistério como certos vinhos. Hoje a minha convidada é uma mulher que deixou um rasto extenso no Brasil e em Portugal, cantora e compositora, filha de pais escritores, uma exigência e responsabilidade grandes. Cantou Portugal no Brasil, cantou o Brasil em Portugal. O que canta ela agora, pensando, por exemplo, no projeto Sweet Psychedelics, ao qual empresta a sua voz doce. E por falar em doce, para acompanhar esta conversa com a Geninha Meli Castro, estamos de garrafa aberta a provar este Casa de Rodas, Alvarinho Branco de 2023, ligeiramente floral e frutado, que vai bem com mariscos e pratos leves, mas por que não, com conversas e mulheres intensas. Olá, Geninha. Olá. Tu és uma mulher intensa, cheia de histórias. Comecei por dizer voz doce, agora mulher intensa. Cruz, credo. Não negas nada? Não. Ou rejeitas tudo? Rejeito tudo, não nego nada. Comecemos pelo início desta história. Maria Alberta Meneres e o Ernesto Meli Castro, pais escritores, poetas, artistas. Foi mais exigente essa educação? Foi muitíssimo mais exigente, mas ao mesmo tempo foi muitíssimo mais livre e despreocupada da parte deles em relação às filhas. Porque como eram livres pensadores e tinham muito que fazer naquela época, prestavam pouca atenção aos pormenores chatos que os pais têm que prestar aos filhos. Portanto, acabou por ser, para mim, um meio caminho fantástico, porque eles de pais chatos não tinham nada. Não imagino. Isso fez de ti uma rebelde ou uma adulta precoce? Rebelde, eu acho que eu fui desde criança, de natureza. Uma adulta precoce, sem dúvida. Sem dúvida. Eu aos 14, 15 anos já tinha querer definitivo. E o que é que tu querias, por exemplo? Querias ser um dos adultos que passava lá por casa. Imagino que muita gente interessante, enfim, na minha ótica. Muitíssima gente interessante. Passou lá por casa. Tu querias ser um deles? Não. Eu queria ser realizadora de cinema, que não passavam lá por casa muitos. Queria ser fotógrafa, que ainda consegui fazer um trabalho com o meu pai e com a Maria Velho da Costa. Fotografei o Gabriel Garcia Marques, foi o meu grande e único trabalho fotográfico, digamos assim. Um grande trunfo, digamos. Pomposo. O resto depois, enfim, eram coisas de 15 anos que a gente quer tudo e depois vais à frente já não quer. Onde é que encontramos esse registro já agora? Na hemeroteca, ando eu à procura dele também, porque saiu na revista Loreto 13, que era da Associação Portuguesa de Escritores. A Maria Velho da Costa era a presidente e o meu pai era vice-presidente. E fomos encontrar o Gabriel Garcia Marques no aeroporto com um amigo que tinha um pit stop aqui no aeroporto, mas ele não podia sair e nós fomos lá para dentro, às 6 da manhã. E no final ele tinha 40 e tal anos, eu achava que ele era um velho. Estou a rir-me porque faz parte daquela altura em que nós achávamos que eram todos velhos. Sim. E ele no final disse-me que eu podia publicar todas as fotografias, menos as que ele estava com óculos. Portanto, eu acho isto engraçado. E o que é que eu queria ser mais? Queria ser cantora. Querias ser cantora? Já. Realizadora de cinema, fotógrafa, cantora. E ias ensaiando lá por casa? Não, o cantora foi uma surpresa para toda a gente, porque eu cantava, mas eu cantava para dentro, eu cantava para mim, eu ouvia muito, eu era uma boa ouvinte, uma ouvinte assim, sem música o dia não existia, e a noite também. Continua a ser assim? Continua. Mas eu era assim, naquela época, é ótimo que a gente agora já diz essas coisas, naquela época.
naquela época ouviam-se discos inteiros, não é? E nós fazíamos sessões para ouvir os discos. E, portanto, depois discutíamos e, enfim, portanto, há discos inteiros dessas épocas que eu sei de cor e salteado, todos, cada acorde, cada paragem, cada coro, cada coisa. E agora até o tempo que nós dedicamos a um disco é diferente. É diferente. Embora eu, como passo muito tempo no Alentejo hoje em dia e não há nada para fazer, assim, tipo, em termos ativos, assim, de coisas, tirando pintar paredes e... enfim, e fazer apanhar azeitonas e fazer, enfim, e tratar da parte agrícola. Cantas? Ouço muita música, muita música. Podias aproveitar para projetar a voz naquela imensidão, mas... Não. Eu a romantizar aqui, mas não. Mas tens essa dedicação à escuta de discos? Tenho e para mim é sempre um aprendizado estar a ouvir mesmo discos antigos ou discos novos ou música nova. Ouço discos em vinil, ouço em todas as plataformas possíveis, eu não faço distinção. E tu devo dizer isto, para quem não sabe, tu és uma pessoa que está muito atenta a estes tempos, portanto... Quando te apanho e conversamos sobre esta ou aquela voz, aquela música, aquele disco, tu já estás dentro do fenómeno, portanto, tu vais apanhando os fenómenos e vais estando muito atenta. Sim, mas os meus que me dizem respeito e aqueles que eu sou curiosa do que, por exemplo, bandas novas de rock, assim, essas eu conto com os amigos e a minha filha e os amigos da minha filha e tal, e para me porem mãe, tens que ouvir isto, olha, já ouviste não sei quem, já ouviste, enfim, aí eu tenho uma rede de apoio, digamos. Os teus dealers musicais. Os meus dealers. Tu começas a cantar ali por volta, já não para dentro, como tu dizias, por volta de 78? Sim. 19, 20 anos? Sim. Ao mesmo tempo, és mãe muito cedo, portanto as coisas quase coincidem aí, não é? Foi. Como é que tu geres isso tudo? Eu não tenho nenhuma, eu não consigo E isto pouco até hoje. Isto pouco depois do 25 de Abril também, não é? Sim. Tempos turbulentos, não é? Muito turbulentos, mas eu acho que naquela idade a gente não acha que nada é turbulento, porque nós estamos apenas na velocidade. Estamos a ir com ela. Nós estamos a ir com ela e prestamos pouca atenção às turbulências, digamos, e eu prestava muita atenção aos meus movimentos e aos movimentos das pessoas que estavam à minha volta, mas nada me detinha, não eram coisas que me fizessem medo. Eu descobri recentemente que eu hoje em dia penso 40 vezes numa coisa antes de tomar uma decisão, e eu nunca na vida pensei nem duas. Portanto, nem meia, se calhar. Nem meia. Mas às vezes pensava, fazia planos, projetos e as coisas encaixavam. Mas não. Será que isso é uma coisa que vem com a idade? Pensar 40 vezes? Vem. Para mim veio. Isso também só veio há pouco tempo. Não é mau, isso não é mau sinal. Não comecei aos 40 nem aos 50, mas agora eu penso assim, será que não é dar um passo que... Aí penso algumas vezes. Mas também sei que quando eu tomo decisões elas vêm do nada e eu nem tinha pensado nelas. Portanto, eu continuo um bocado... Eu tenho a ideia que tu andas sempre a farejar, não é? Tu vais sentindo sempre o que o ar... E quando não farejo, finjo que não farejo. Pronto, é outra... Isso também vem com a idade, não é? Vem. Apurar esses instintos. Deixo que venha, deixo que chegue. Este namoro, e foste sempre, digamos, perseguida no bom sentido e até no mau. Sim. Este namoro com o Brasil acontece
Por causa do teu pai, não? Não tem nada a ver com... O teu pai vai muito mais tarde para o Brasil. Muito mais tarde. Ele foi porque casou com uma senhora brasileira. Eu fui para o Brasil por causa da música. São dois tipos Casada de com a música, diferentes. sim, exato, exato. A música brasileira entrou na minha vida, sei lá, eu tinha 7, 8 anos. Isso te escuta, não é? Sim, escuta. Aí sim entrou o meu pai, mas entrou o meu pai da seguinte maneira. Ele ia aos congressos de poesia experimental, poesia concreta, com os irmãos Campos, Décio Pinhatari, Augusto Campos, enfim. E o Haroldo Campos, aliás, que era o grande amigo dele, e que são os grandes poetas da poesia concreta, experimental brasileiros, e eles tinham esses contactos, enfim, faziam encontros, e o meu pai vinha carregado de discos do Brasil que lhe davam. Caetano, Chico, Milton, Elis, enfim, tudo o que estava a passar no Brasil. E naquela época, Tom Jobim, João Gilberto, e ele trazia, e ele não ouvia, porque para ele davam-lhe, ele ficava todo contente, e depois quem ouvia era eu, portanto eu fui um dano colateral, porque tive acesso a essa informação. E absorveste? Absorvi, e depois comecei eu a ir à procura e a pedir-lhe, pai, olha, vai... Ele ia uma vez por ano ao Brasil, tipo 1 mês, 2 meses. Mas é ali também, porque estamos aqui a olhar para 78, 79... E isto foi muito antes, Isso foi muito antes, mas também é 60. nesta altura que tu te atiras para o Brasil. Sim, eu fui a primeira vez ao Brasil em 80. E em 80, para convidar o Wagner Tiso para vir fazer o Terra de Mel. Que editas depois em 82, que, portanto... Em 82, não? 82, claro. Não, eu fui a primeira vez em 81. Eu fui a primeira Foste vez em 81. preparar terreno para o Terra de Mel. Foi em janeiro de 81, dia 6 de janeiro, exatamente, agora confundi-me. Foi 81 e 82 lancei, logo um ano a seguir, o Wagner já tinha vindo aqui a Portugal para gravar o disco e pronto, e aí lancei o Terra de Mel e depois fui para lá para lançar o Terra de Mel e lá já gravei o Águas de Todo o Ano. Portanto, já com o Ney Matogrosso, com parceria com o Caetano Veloso, e, enfim, já foi um passo. Tu gravaste imensos discos, dezenas, centenas de canções, cantaste com toda a gente no Brasil, os Caetanos, os Chicos, a Gal Costa, Tom Jobim, incrível. Gonzaguinha, Chico Buarque. Simona, Gal, Adriana, Calcanhoto, todos. Achas que é... Ney Matogrosso. O Ney, claro. O meu Ney. Exato. Foste sempre olhada de lado pelo teu namoro sério, não, porque não foi um flerte, foi um namoro sério, foi uma coisa séria com o Brasil. Se eu fui olhada de lado, é assim, eu acho que toda e qualquer pessoa que se atreve a fazer uma coisa que sai fora dos parâmetros e não está na moda, ou não é aquilo que as pessoas previram para determinada pessoa, porque existe essa coisa, não é? Existe essa coisa das pessoas dizerem assim, ela agora vai fazer isto, ou qualquer artista ou qualquer pessoa que se expõe está obrigatoriamente à mercê daquilo que os outros acham que eu deveria fazer no meu caso, pronto. E obviamente que eu só obedeço às minhas regras internas e, portanto, e nem nunca me passou pela cabeça que havia outro tipo de expectativa em relação a mim, que eu fizesse mais isto ou menos aquilo. E eu segui apenas o meu instinto e fiz as coisas que eu tinha para fazer e não me arrependo de nada. Obviamente que a pergunta objetiva é se eu senti que fui chateada aqui porque gostava muito dos brasileiros e dos músicos brasileiros. Acho que é normal, acho que é normalíssimo, tendo em conta as características especiais das pessoas, não é? Quem vai, vai. Quem faz. Quem não vai fica triste e, portanto, fica chateado. Acho que é um bocado por aí. O que é que a miúda, vamos considerar que eras uma miúda com 20 e poucos anos, descobre no Brasil e fica arrebatada? Ficaste com certeza arrebatada com... É sim, eu conhecia tão bem o Brasil através das letras e das músicas que eu, quando cheguei lá, foi primeiro uma confirmação de lugares, de cheiros, de comidas, de pessoas, de não sei o quê.
E depois foi o ir trabalhar e meter a cara e não me sentir minimamente atrapalhada de entrar em contacto com os grandes nomes da música popular brasileira, porque para mim era como se fosse água de beber, era absolutamente natural eu conhecer o Caetano, e o Caetano apresentava outra pessoa, e outra pessoa apresentava outra, e outra pessoa outra, e portanto gerava-se no Brasil vivia-se, e ainda se vive, uma grande confraternização, por mais que sejam pessoas que obviamente são rivais, digamos entre aspas, que não são, porque eles optam muito mais pelo trabalhar junto do que por... depois têm as suas carreiras, mas eles acham que é uma mais-valia trabalharem uns com os outros, porque obviamente que ganham, abrem o leque, não é? E foi sempre isso que eu quis, foi abrir o leque, aumentar a minha capacidade de chegar às pessoas e de trabalhar e de aprender e de absorver e de crescer. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Falaste em água de beber, célebre também no cancioneiro brasileiro. É e estamos a beber não água, confessamos descaradamente. Um verde. Tu gostas de vinho verde? Eu adoro desde criança, porque o meu pai bebia muito vinho verde. O Ernesto Meli Castro era um fã de vinho verde. E era especialista, ele adorava. E, inclusivamente nos últimos anos, portanto, lá em casa sempre tivemos vinho verde. E era gelado, e era do melhor, ele tinha essa coisa. E quando ele foi viver para o Brasil, ele pedia-me muitas vezes se eu encontrasse garrafeiras, para eu ir a garrafeiras que tivessem vinhos portugueses importados, porque ele gostava sempre, obviamente, tínhamos sempre vinho na casa. Ele tinha sempre vinho na casa dele, em São Paulo, e em São Paulo é aquele mundão, não é? Que tem tudo. E tu lá ias em busca? E eu lá ia em busca de vinho verde, e às vezes era difícil encontrar vinho verde, porque não é uma coisa assim, que as pessoas gostam do branco, do tinto, não sei o quê, mas tinha que ser vinho verde, e eu trazia, era uma delícia. Estamos a beber este Casa de Rodas, um alvarinho branco de 2023, ligeiramente floral e frutado. Voltando ao que estavas a dizer, essa sã confraternização, ainda que, evidentemente, cada um defenda a sua dama, não é? Claro. Muito diferente do que se passava em Portugal? Nessa época era diferente. Nessa época nós estávamos numa época... que eu não fazia parte de nenhum movimento, eu era muito nova. Mas eu acho que os artistas em Portugal, depois do 25 de Abril, primeiro houve aquela coisa do cantar todos juntos e depois cada um partiu para o seu caminho, e esse caminho foi muito individual, foi muito batalhado, porque eles tinham necessidade, era a época, era assim, de se afirmar, né? Sozinhos, com as suas bandas, com os seus músicos, enfim, com a sua linha de poética, com a sua linha musical, etc. Agora que estás a dizer isso, e não tendo eu vivido intensamente essa altura, eu penso que deve ter havido uma intrínseca necessidade de cada um reclamar. De cada um, exatamente, o seu espaço, este sou eu. Sim, porque até então a sua individualidade. Era tudo cantos unidos, não era? Os cantos da Revolução, que agora também estão a voltar e estão também a juntar as pessoas, o que é muito interessante, e a fazer espetáculos e projetos incríveis, mas houve aí uma fase de grande afirmação individual aqui em Portugal. Depois, passados alguns anos, também não muitos, as pessoas começaram a perceber que cantar uns com os outros que agregava, lá está, mais conhecimentos, mais pessoas, mais público, que as pessoas podiam fazer coisas que tinham a ver umas com as outras e que era o máximo cantar com outras pessoas. Eu acho que nisso é que foi, essa passagem foi muito interessante aqui em Portugal, assistir à reunião
e ao apreciar os outros artistas, os próprios artistas apreciarem outros artistas. Tu vês isso muito hoje em dia com os miúdos e as miúdas, sobretudo hoje, as mulheres que estão incrível, a pôr a boca no microfone, todas muito unidas. Haverá, claro, com certeza alguma rivalidade, mas eu vejo uma necessidade de agregar e não de... a rivalidade é uma coisa sempre muito boa, porque obriga as pessoas a pensarem melhores sobre si mesmas, não é? E a terem a sua coisa individual. Mas é uma rivalidade aqui neste caso, claro, saudável, mas que não impede de apreciar e de querer. Aliás, hoje em dia eu acho que inclusivamente mais é admirar os outros artistas, os artistas que estão à volta, e querer participar com eles. Eu acho que nisso foi uma coisa que eu comecei a fazer antes. Eu queria muito participar com as pessoas, eu queria muito, quando eu fui para o Brasil, essa era a minha ideia, era trazer os portugueses, os brasileiros para cantar com português, tanto que fiz aquele programa Atlântico na RTP, no final do século, não é? Foi 98 que foi gravado, e que já eram portugueses, brasileiros, enfim, para tentar exatamente fazer essa ponte, essa agregadora, brincadeira, não é? Que é uma brincadeira séria, mas é uma brincadeira de cantarem, de se conhecerem, de fazerem coisas giras juntos. Deixa-me dar um salto grande para o presente e para quem nos está a ouvir e pode não conhecer os teus discos. Há muito para descobrir da Jeninha Amélie Castro, muito mesmo. Acho que é quase tudo. Mas deixa-me falar um bocadinho dos Sweet Psychedelics, banda que tu integras e que junta gente muito diversa, não é? Lançaram um disco em 2020. Eu diria que, quando estava a preparar esta conversa, eu diria que o disco, eu gosto muito deste disco. Ele é floral e frutado como este vinho, não é? Não se juntam de novo? O segundo disco já está, só estão à minha espera para eu cantar. Isto porque não é um disco que se possa cantar à distância. Há coisas que a gente consegue fazer. Manda as bases que eu entro em estúdio e ponho a voz aqui. Neste caso não, porque há toda a direção e a produção do Robertinho Brant, que é quem faz as músicas, e de todos os integrantes, o Tchaikovsky, o Marcelo e o Rick, e nós temos que estar juntos, porque é um disco de facto que, quando é a composição, o Robertinho, o Marcelo e o Tchaikovsky, eles têm composto, só que eu já tenho as músicas todas comigo, já as aprendi, e tenho que tirar um mês ou 2 em Belo Horizonte para pôr as vozes, porque isto não é um disco que a gente entra de manhã e aparece a música pronta à tarde. Eu tenho que aprender. O que é que tens que aprender, Jeninha? Eu tenho que aprender tudo ao mesmo tempo. Primeiro porque é tudo cantado em inglês. Portanto, eu tenho que aprender a cantar em inglês exatamente da forma como tem de ser. Depois tenho que estar atenta aos tempos, ao tom, à intenção, à colocação da voz, e tudo isso é dirigido. Pela primeira vez na vida eu fui dirigida a sério e com chicote. Portanto, foi uma experiência absolutamente extraordinária. Tinha dias que eu ia para casa a chorar, para o hotel. Eu ia pensar, porque foi uma frase que eu retive, como é que a mulher que só aceita as suas regras internas, depois aceita o chicote? Aceitei, porque eu gravei um disco anterior, que é Um Gosto de Sol, lá em Minas Gerais, com o Robertinho Brant, e ele já modificou, ele foi o produtor, e ele já modificou, esse disco já me modificou a mim completamente, em termos de cantora, para ele, produtor. E eu gostei muito da experiência. E a partir a primeira experiência do meu disco que eu estava a gravar, da minha carreira normal, Gosto de Sol, ele começou-me a mostrar as músicas do Sweet Psychedelics, e a partir daí eu entendi que eu não sabia nada daquilo que ele me estava a querer explicar. E propus-me, e adorei, aprender. Mas foi muito, muito doloroso, porque doeu.
porque houve dias que eu fui para casa de rastos, porque eu não conseguia cantar aquilo. E estás preparada para voltar a ir para casa de rastos? Estou preparadíssima. Tu tens andado muito ocupada nos últimos tempos, desde a morte do teu pai, a reunir o espólio do teu pai. O teu pai morreu em São Paulo em 2020 e a tua mãe tinha morrido um ano antes, em 2019. Mergulhas muito no trabalho dele, Jénia? Sim. Dos teus pais? Imenso. Para fazer as obras completas da minha mãe foi um mergulho. As obras completas da poesia adulta, não tem nada a ver com literatura infantil e juvenil, que essa já estava toda lançada, toda editada. Mas para a poesia completa dela, eram 12 livros e alguns poemas dispersos. Porque ainda há quem associe o nome Maria Alberta Meneres à poesia infantil e juvenil. Sim, isso é o que as pessoas associam naturalmente. E é normal, porque foi assim que ela quis. A poesia dela mesma, a poesia que ela fazia, enfim, desde sempre, e que lançava e que editava, mas sempre muito sobriamente, isso foi realmente um mergulho incrível e tem coisas absolutamente extraordinárias. É uma grande poeta. O meu pai já é o oposto. O meu pai são centenas de livros. É extremamente difícil. Ele deixou praticamente pronta a obra completa, mas são muitos volumes, são 2 ou 3 volumes, fora a poesia visual, assim, no duro, que está num catálogo maravilhoso em Serralves, porque o espólio dele da poesia concreta está em Serralves, felizmente, pertence a Serralves, ele deixou isso tudo tratado, e a poesia do meu pai está totalmente em falta, só se encontra em livrarias, em coisas na internet, em coisas assim especiais, porque as obras completas do meu pai, essas eu estou a levar uma sova. E sou só eu a tratar, porque a minha irmã não se interessa naturalmente por esse assunto. E, portanto, o meu pai encarregou-me a mim, que ainda é pior. Exato, né? Lembro-me de contares isso, sim. Deu-me essa missão e passou-me os volumes todos para a mão e tal. Só que eu não paro de descobrir coisas novas. E livros em dezenas de pequenas editoras em São Paulo, coisas absolutamente extraordinárias. E depois da poesia dele vamos ter os ensaios, que também são vários volumes de ensaios absolutamente extraordinários. Portanto, o meu pai deu trabalho em vida e continua a dar trabalho. E tempo para ti? Eu tenho tido assim tempo mais para pensar e para olhar para o teto. Desde há uns 2, 3 anos que eu estou mais aqui em Portugal e que, tirando o Sweet Psychedelics e uma canção ou outra que eu vou gravando, dessa forma, gravo a base, olha, manda a letra, faço não sei o quê, e que eu vou fazendo. Mas eu não tenho... Eu tenho uma carreira um bocado louca, porque é uma produção imensa, mas eu nunca tive... ao outro lado da moeda, eu nunca tive empresário na minha vida. Nunca tive ninguém do meu lado. Eu sou uma artista solitária, sozinha. E com esta mania de que eu sei e que eu quero, que eu sei o que eu quero e não sei o que, as pessoas também não se chegaram perto. Portanto, e eu não estava a perceber isso. Eu achava que eu ia ter garra e saúde e coragem e vontade e ideias e retorno para poder continuar a fazer as coisas com a mesma velocidade com que eu sempre fiz, que era quase um disco por ano, fora as turnês e os espetáculos e não sei o quê. Que para isso, sim, eu tinha pessoas que me ajudavam, para os agentes, para marcar espetáculos, principalmente no Brasil. E, enfim, eu achava que eu não precisava. E agora, hoje em dia, vejo que uma das coisas que eu fiz péssima foi não ter tido um empresário e não ter tido um advogado. São coisas que eu sei hoje em dia que fazem imensa falta, porque eu nunca fui para a assinatura de um contrato com um advogado
Eu nunca fui para um lugar nenhum no Brasil, eu nunca fui apresentada por ninguém. Tem aqui uma grande artista portuguesa, vem conhecer o Caetano Veloso, olha, vem conhecer o Chico Buarque. Não, fui sempre eu que meti a cara, fui eu que sempre fui sozinha. E isso... tem o seu custo. Tem o seu custo tem a plena liberdade, mas também tem uma certa ingenuidade. Rimem, não é por acaso? Não, eu não sei se lhe chama ingenuidade. O que tem mesmo é um preço. Porque o preço que tem é eu não ter ninguém para me proteger na hora que eu tenho que dizer que não. E o não, quando é dito por uma pessoa que está ao lado e o artista está a salvo, é ótimo, porque o artista é fofinho. O mau é o empresário, é que disse que não, mas foi o artista que mandou dizer que não. Não é? Mas o artista não dá a cara, portanto o artista está sempre bem, portanto não há problemas. Agora, o mundo mudou muito, vamos também começar por aí, nestes últimos 15 anos, desde a entrada da internet e tal, eu não me preparei para esta mudança, eu achei que eu estava absolutamente preparada para tudo, mas eu sou uma das vítimas. Por exemplo, eu não tenho seguidores absolutamente nenhuns no Spotify, eu não tenho as minhas redes sociais organizadas, eu não tenho ninguém que tome conta de nada meu, eu não tenho, quando eu digo eu não tenho empresário, eu não pertenço a nada, a nenhum movimento, ninguém me chama para nada porque não sabe que eu estou viva. Mas as pessoas encontram-me em Lisboa e dizem, então estás cá? Eu costumo responder, não, isto é uma imagem holográfica, eu não estou cá. Não é? Porque, de facto, o Caetano Veloso costuma dizer que eu tenho uma carreira invisível, tipo missão secreta. Jeninha, estás em missão secreta. Estou em missão secreta. Porque, assim, hoje em dia eu faço muito poucas ondas, muito pouco barulho, as pessoas não dão por mim. Eu continuo a trabalhar, continuo a gravar, continuo a fazer coisas. Mas ninguém sabe. E isso é uma coisa que vai ter que ser um dia descoberta ou não. Eu espero que, da mesma forma que tu tratas tão bem do espólio dos teus pais, que alguém venha a tratar. Mas aí eu vou ter que morrer. Então vamos gozar-te viva, não é? Ainda quero mais uns anos para me divertir. Eu espero que esta conversa... Mas tenho a certeza que quando eu morrer há de haver um estudante, não sei aonde, que vai fazer uma tese sobre uma maluca de uma cantora que fez, não sei o que, e aí começam a puxar o fio à meada e vão descobrir muita coisa. Espero que esta conversa também destape minimamente, não foi só o vinho a ser destapado. Que é delicioso. Que é delicioso, basta cheirá-lo e prová-lo e vamos brindar com ele. Vamos. Este Casa de Rodas, este Alvarinho Branco, merece um brinde a quê, Jeninha? A que é que queres brindar? É um brinde à paz, pelo amor de Deus. Venha daí esse brinde. Jeninha, muito obrigada por teres vindo. Eu que agradeço, ao Inês, Cultas. sou tua fã completa. E eu tua. Adoro. Ficaria aqui muito tempo, aliás, tenho a sorte de continuar esta conversa, depois de desligarmos os microfones. Temos uma tarde e uma garrafa. O que é que pode ser melhor? Obrigada. Eu que agradeço. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, produção da Inês Bernardo, genérico pela Alexandra Gonçalves, sonoplastia Miguel Sousa. A coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Tivemos aqui também a ajuda preciosa hoje do Daniel Leitão. Voltamos para a semana aqui no Público. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.